Boa noite a todos. Temos aqui uma plateia com nomes já conhecidos da associação, que é sempre muito bom ver a vossa presença nestes webinars. Esperemos que mais se juntem a nós. Como a Dulce disse muito bem, a gravação depois vai estar disponível nos nossos canais, por isso também podem depois rever ou partilhar junto de doentes que vocês conheçam que não tenham tido a oportunidade de estar presentes hoje, assim como também familiares. Hoje temos aqui presente dois convidados que, desde já, a Associação agradece a disponibilidade de estarem connosco para falar sobre a hipertensão pulmonar tromboembólica crónica. Para nós, enquanto associação, é sempre importante fazermos este trabalho de proximidade com a equipa de médicos e de enfermagem que fazem um trabalho tão rico com os nossos doentes na promoção da sua qualidade de vida. Então, temos connosco o professor Dr. Mário Santos, cardiologista no Hospital Santo António do Porto, investigador, dedicado ao cuidado dos pacientes com insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar. Muito obrigada pela sua presença, professor Dr. Mário. É uma honra tê-lo connosco. Temos também a enfermeira Andreia Bernardo, que é enfermeira há aproximadamente 25 anos. A Andreia trabalha no Centro de Tratamento de Hipertensão Pulmonar, no Hospital Polivalente, na Unidade de Saúde Local Santa Maria. Em fevereiro, faz 10 anos, que abriu o Centro de Tratamento no Hospital Polivalente, onde exerce as suas funções, e há quase 10 anos que trabalha com os doentes de hipertensão pulmonar. Muito obrigada, enfermeira Andreia, também é uma honra tê-la connosco, hoje aqui nesta tertúlia. Para iniciarmos, vou convidar aqui um bocadinho o professor Dr. Mário, está bem? A falar sobre o que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, no fundo, um bocadinho quais são os principais fatores de risco, causas, quais são os exames indispensáveis para podermos chegar a este diagnóstico. Portanto, falarmos aqui um bocadinho sobre a STEF, tantas vezes assim designada, não é? Porque também estamos no mês, não é, da celebração da tromboembólica crónica. Professor Mário, passo-lhe a palavra. Muito boa noite a todos os presentes e gostava de agradecer o convite, um amável convite que me foi endereçado pela Associação Portuguesa de Doentes com Hipertensão Pulmonar para poder participar. Eu creio que estas parcerias entre profissionais, investigadores e doentes são ainda escassas e deviam ser mais e acho que temos todos a ganhar com isso e a qualidade do trabalho que nós desenvolvemos depende também do papel mais proativo dos doentes e dos seus representantes e por isso é com muito gosto que aqui estou e que participo nesta ótima iniciativa. Indo diretamente à questão sobre a hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, eu gostava de partir este jargão médico em duas partes. Nas duas primeiras palavras, hipertensão pulmonar, e depois vamos à tromboembólica crónica. Portanto, um doente com este diagnóstico, ou suspeita deste diagnóstico, é um doente com hipertensão pulmonar, isto é, em que a pressão do sangue que vai do coração para as artérias do pulmão está muito acima daquilo que é normal nós termos. As artérias do pulmão não toleram pressões muito altas, elas são artérias muito laxas, muito complacentes nas pessoas que não têm esta doença, para permitir uma pressão baixa. Nesta doença, a hipertensão pulmonar, o sangue, quando é bombeado do sangue do coração para as artérias pulmonares, exerce muita pressão sobre as artérias. E o coração não gosta. É a mesma coisa que temos uma máquina de água a trabalhar para uma canalização de alta pressão, ela vai ter que exercer mais trabalho e muitas vezes a parte direita do coração, que é responsável por bombear esse sangue, entra em sofrimento, fica dilatado e os doentes começam a ter os sintomas que descreverei de seguida. Portanto, esta é a parte de hipertensão pulmonar. Portanto, todos os doentes com hipertensão pulmonar tromboembólica crónica têm estas pressões do sangue que vão do coração direito para as artérias do pulmão anormalmente, patologicamente aumentadas.
Depois temos a parte do tromboembólica crónica, que é, então, porquê que o sangue está com pressões tão altas? Na tromboembólica crónica, neste subtipo de hipertensão pulmonar, isso acontece porque, algures no tempo, houve uma embolia pulmonar, portanto um coágulo, que se pode ter gerado nas veias das pernas, no coração, e que circulou, viajou pelas artérias e pelo coração até encravar numa artéria pulmonar. Ora, esse coágulo não permite a passagem normal do sangue, o que faz com que a pressão aumente, a resistência aumente. Há muitas pessoas, a embolia pulmonar aguda, que é uma doença muito frequente, que todos os dias na urgência dos hospitais são diagnosticados doentes com esse problema. Felizmente, apenas uma pequena minoria de doentes com embolia pulmonar aguda desenvolve esta doença da hipertensão pulmonar tromboembólica crónica. Isto porquê? Porque a maioria desses doentes, quando é tratada com medicamentos anticoagulantes para pôr o sangue mais fino, para inibir a coagulação, os coágulos que estão nas artérias do pulmão dissolvem-se e o problema fica resolvido. Há, contudo, 3, 4, 5, 6% de doentes com embolia pulmonar aguda, em que os coágulos são persistentes, são teimosos, não respondem a essa medicação anticoagulante e persistem na artéria pulmonar. Para além disso, esses coágulos geram nessas pessoas que vão depois desenvolver hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, geram uma inflamação. Portanto, há um conjunto de células inflamatórias que começa a infiltrar as artérias do pulmão e as artérias respondem estreitando-se. E, portanto, nessas pessoas que tiveram uma embolia pulmonar aguda e que, por questões de genética e questões que nós desconhecemos, é importante termos esta humildade de dizer e de perceber que nós não compreendemos porque é que há algumas pessoas com uma embolia pulmonar aguda que depois vão desenvolver esta doença e outras, e a maioria não desenvolve, ainda não entendemos quais os fatores por trás disto. Essas pessoas depois vão desenvolver então a hipertensão pulmonar tromboembólica crónica. Portanto, os fatores de risco para que esta doença, este subtipo de hipertensão pulmonar ocorra, são habitualmente doentes que tiveram no passado uma embolia pulmonar aguda, portanto tiveram esse evento agudo, que foram tratados da melhor forma possível. Portanto, não é o tratamento pior ou melhor do evento agudo que vai determinar a probabilidade da pessoa depois desenvolver essa doença, que os coágulos não vão responder à medicação anticoagulante, as artérias vão ficar inflamadas, a pessoa não sente essa inflamação, mas uns meses depois as pessoas desenvolvem cansaço, falta de ar com esforço, e só numa fase muito mais avançada que a pessoa tem sintomas com pequenos esforços ou mesmo em repouso. Portanto, inicialmente, a pessoa tem uma embolia pulmonar, melhora muito porque com a medicação que nós damos nesse contexto, muitos dos coágulos desaparecem, mas naqueles 5% de pessoas, de 5 em 100 doentes com embolia pulmonar que vão desenvolver, alguns dos coágulos não recanalizam, não desaparecem, as artérias ficam mais ocluídas, começam a inflamar-se, começam a estreitar-se e uns meses depois a pessoa continua a dizer, bem, eu estou melhor do que naquele dia em que fui à urgência e que fiquei internado, mas não sou o mesmo. Então, eu subia umas escadas, fazia uma caminhada, andava no ginásio e agora não consigo fazer isso, continuo muito cansado, continuo com falta de ar, continuo com essa fadiga de esforço. E, portanto, estes são, esta é a definição da doença, esta é a história natural da doença, habitualmente começa com a embolia pulmonar, e depois, se o conhecimento científico hoje permitisse dizer, ok, mas eu então, os próximos doentes com uma embolia pulmonar aguda que eu observar no hospital, eu vou-lhes fazer um determinado exame, vou saber qual é aquele que vai desenvolver hipertensão pulmonar tromboembólica crónica e vou dar-lhe um tratamento preventivo. Ou então vou começar já a tratar a futura hipertensão pulmonar
que este doente terá. Não, nós não conseguimos saber isso. Nós sabemos que os doentes que têm algumas doenças, como o síndrome antifosfolipídio, que é uma doença que predispõe as pessoas a coágulos, a formar coágulos nos seus vasos, dentro dos seus vasos. Sabemos que há as pessoas que retiraram o baço por algum motivo, às vezes traumáticos, por acidentes de viação. Sabemos que há pessoas com cancro ou infecções crónicas, portanto, pessoas que já têm um grau de inflamação crónica por essas doenças, têm maior predisposição para desenvolver a doença, mas não quer dizer que estas pessoas com estas doenças venham a desenvolver a doença. Nós sabemos que nos estudos estes são fatores de risco, mas não temos ainda em 2024 nenhuma capacidade preditiva, isto é, nos últimos 100 doentes que foram internados com embolia pulmonar aguda no Hospital Santo António, eu não consigo identificar aqueles que vão desenvolver hipertensão pulmonar tromboembólica crónica. E por isso é que é preciso fazer um seguimento atento de todos os doentes com embolia pulmonar aguda, e se ao final de 6 meses os doentes persistem com sintomas, isto é, cansaço e a falta de ar com o esforço, aí nós devemos levantar essa suspeita. Será que esta é uma das pessoas que vai desenvolver hipertensão pulmonar tromboembólica crónica? E então aí nós temos que ir à procura do diagnóstico, se suspeitamos, nesses doentes com persistência de sintomas. E quais são os exames então que devem ser realizados? Entre outros, portanto, as análises ao sangue, obviamente. Há 2 exames muito importantes. O primeiro é um ecocardiograma, uma ecografia ao coração. Nesta ecografia ao coração, nós conseguimos tirar sinais, pistas, de que a pressão do sangue que vai do coração direito para as artérias do pulmão está aumentada, através de métodos Doppler, em que conseguimos estimar a pressão do sangue que então vai para as artérias pulmonares. Para além disso, conseguimos ver o grau de sofrimento cardíaco. Quando a pressão é muita, o coração começa a sofrer, começa a dilatar, começa a não contrair muito bem, e nós conseguimos ver nesse exame também. E, portanto, é um exame que não faz o diagnóstico, portanto, não há nenhuma pessoa que deva ter este diagnóstico apenas com um ecocardiograma, mas levanta a suspeita. E quando há essa suspeita, e quando há essa história prévia de embolia pulmonar aguda, ou quando há a presença destes fatores de risco que vos falei, que aumentam a probabilidade de desenvolver esta doença, nós devemos então ir olhar para a circulação pulmonar, para os vasos, para as artérias do pulmão. E fazemos através de 2 exames. Um que se chama cintigrafia pulmonar de ventilação-perfusão, ou cintilograma, depende da região do país, depende de, são usadas essas 2 terminologias. O que é uma cintigrafia pulmonar de ventilação-perfusão? Também vou partir este termo em 2. E estejam à vontade para colocarem questões, ou, por favor, não tenham qualquer tipo de problema em interromper-me. A cintigrafia pulmonar de ventilação-perfusão é uma cintigrafia, portanto é um exame de medicina nuclear, em que se usa-se material radioativo, digamos assim, para observar o pulmão, e daí cintigrafia pulmonar, e o que se faz é uma ventilação-perfusão. Os pulmões são uma esponja que é instilada de ar quando nós respiramos, e também tem os vasos para oxigenar o sangue. E, portanto, o que esta cintigrafia pulmonar de ventilação-perfusão faz é o doente inspira um ar com um determinado radioisótopo, com essa substância que depois nós vamos ver na máquina, e inspira profundamente essa substância. Nós tiramos uma fotografia aos pulmões e percebemos se eles estão a ser bem ventilados. A hipertensão pulmonar tromboembólica crónica não tem nada a ver com a parte da esponja do pulmão, da ventilação. Habitualmente, esta fotografia é normal nestes doentes. Depois, o que fazemos é injetar a mesma substância na veia do braço do doente, e quando sabemos que essa substância está a chegar ao pulmão, tiramos uma fotografia. E o que fazemos é depois sobrepor as fotografias, ventilação e perfusão,
E se houver zonas do pulmão que não tenham perfusão, que é sugestivo de haver lá algum coágulo que não esteja a deixar passar o sangue como devia, com boa ventilação, isso são sinais, sobretudo se estiverem vários desses sinais presentes, bilateralmente, portanto, no pulmão esquerdo e no pulmão direito, são um conjunto, esse conjunto de sinais levanta a suspeita de que haja hipertensão pulmonar tromboembólica crónica. Portanto, até aqui nós temos um doente que tem esse fator de risco, teve uma embolia pulmonar no passado, pode ser há 10 anos, pode ser há 6 meses. Depois temos sintomas, o doente diz que sente cansaço com esforço e falta de ar. Depois temos uma ecografia que nos coloca na pista de que a pressão e na suspeita de que a pressão do sangue que vai do coração para o pulmão esteja aumentada, e temos esta cintigrafia com esses defeitos da parte da perfusão, dos vasos, mas com uma ventilação normal, o que é também sugestivo desta doença. Habitualmente, a partir daqui, este é um exame muito importante, porque às vezes é este exame que, sobretudo em colegas que não estejam muito habituados a esta doença, que não é assim tão frequente, que colocam essa suspeita diagnóstica e que depois fazem com que esses colegas referenciem então para a unidade, para os centros de tratamento de hipertensão pulmonar. Então é um exame relevante neste contexto. Depois o que nós fazemos é um angiotac, portanto um TAC aos pulmões, em que fazemos injeção de contraste na veia, quando o contraste está a chegar aos pulmões fazemos o TAC pulmonar e esse exame tem uma resolução espacial melhor, isto é, vemos com mais nitidez onde é que está o coágulo, quantas artérias é que está a afetar, se está a afetar artérias grandes, artérias pequenas, etc. E depois confirmamos com cateterismo cardíaco, portanto, em que usamos uma veia do braço ou do pescoço e levamos um catéter até as artérias do pulmão para confirmar que existe essa hipertensão pulmonar, porque a ecografia cardíaca só dá uma suspeita, portanto precisamos sempre de confirmar através de um cateterismo cardíaco direito, e se confirmarmos esse aumento da pressão, então temos o diagnóstico. Temos um doente sintomático, com os sintomas que descrevi, que tem um contexto clínico, a embolia pulmonar prévia, não tem o baço, ou tem outros fatores de risco que o colocam em risco desta doença, e temos 2 exames de imagem que mostram que nas artérias do pulmão estão alteradas, e temos um cateterismo que comprova com 100% de certeza que existe a pressão do sangue nas artérias aumentada. E, portanto, aquilo que acabei de descrever é o doente tipo. Infelizmente, às vezes os doentes andam muitos anos com sintomas e, portanto, às vezes chegam numa fase muito adiantada da sua doença em que já há alterações cardíacas muito exuberantes e insuficiência cardíaca, portanto, pessoas que já têm água nas pernas, pernas inchadas, a barriga inchada, portanto, já é uma fase mais avançada da doença, mas habitualmente a marcha diagnóstica e a forma como nós pensamos quando estamos a falar com um doente que nos queixa que nos dá estes sintomas, é esta. Eu não sei se fui claro ou se há alguma questão adicional, algum aspecto que eu não tenha abordado, portanto estejam à vontade para me colocarem as questões que entenderem. Portanto, não sei se alguém quer aproveitar para colocar aqui alguma questão. Portanto, lembrem-se que isto é uma tertúlia, podemos interromper, levantar o bracinho aí no Zoom, estão perfeitamente à vontade, para que isto seja um diálogo entre todos. Portanto, se alguém tiver aqui alguma questão sobre como chegar ao diagnóstico, os sintomas, portanto, estes exames complementares de diagnóstico que o professor Mário esteve aqui a partilhar com detalhe. Penso que temos aqui uma questão que eu vou aqui ler. Portanto, a Joana Guerra diz o seguinte: portanto, boa tarde.
Se percebi bem, ao final de 6 meses, após embolia pulmonar, suspeitam de hipertensão pulmonar, quando um doente continua, portanto, a apresentar aqui sintomas como cansaço. Questiono, se não seria possível efetuar algum tipo de teste físico mensal para identificação de padrões, nesses doentes, antecipando aqui um bocadinho, portanto, a hipertensão pulmonar, este diagnóstico. Quem Muito bem. quiser, peço desculpa, quem quiser falar oralmente, basta levantar e colocar a questão, está bem? Estejam à vontade. Professor Mário. Eu gostava de agradecer à Joana Guerra a excelente questão, é uma questão muito pertinente e que eu responderei da seguinte forma. É evidente que se nós, 2 semanas, vamos imaginar o cenário de um doente que tem uma embolia pulmonar, foi tratado de acordo com as melhores práticas, e 1 semana após ter alta, recorre à consulta com o seu médico e diz: eu não consigo dar 2 passos. Eu estou com as pernas inchadas, estou muito cansado, eu não era assim antes. É evidente que a gravidade dos sintomas e alguns sinais de gravidade desta doença, da insuficiência cardíaca que esta doença pode gerar, nos obrigam, não vamos esperar, não vamos dizer a esse doente: olha, lamento, compreendo a sua situação, mas aqui os meus livros dizem que eu só posso diagnosticar 6 meses depois. Não, habitualmente, obviamente que abordamos esse doente e, e diagnosticamos e fazemos um conjunto de investigações de diagnóstico. Outra coisa mais comum é o doente que esteve uns dias internado no hospital, que teve uma embolia pulmonar, que está a fazer a sua anticoagulação, o seu medicamento, em que 90% dos coágulos já se dissolveram, mas há ali 10%. A pessoa não se sente como se sentia antes do evento, porque obviamente teve 5 dias internada, acamado, ainda tem alguns coágulos no pulmão que faz com que o coração se canse mais do que aquilo que era suposto, mas aí temos que dar algum tempo à medicação para funcionar, e portanto pelo menos 3 meses de anticoagulação nós temos que dar à pessoa, ao doente com esta condição, para termos a certeza, quando formos olhar para os vasos do pulmão, que aquilo que nós vemos lá em termos de defeitos de perfusão não são trombos que, no futuro, se o doente mantiver aquela terapêutica, vão desaparecer, porque ninguém quer diagnosticar uma hipertensão pulmonar tromboembólica crónica a um doente que depois de uns meses deixa de ter coágulos porque cumpriu a sua medicação. Portanto, temos que dar sempre algum tempo, pelo menos 3 meses de anticoagulação. Se calhar outro sentido que eu posso, outra interpretação que posso dar à pergunta da Joana Guerra mas então esperar 6 meses não é tarde demais? Habitualmente, a menos que os sintomas sejam muito severos, e aí nós temos que atuar precocemente, habitualmente, se nós ao final de 6 meses fizermos esta avaliação clínica, que é perguntar aos doentes que tiveram essa embolia, têm falta de ar, e se tiver um cansaço excessivo, que seja percepcionado pelo doente e pelo seu médico como anormal, se fizermos a investigação diagnóstica que eu descrevi, não vamos tarde. Vamos na altura certa. O que não pode acontecer, e infelizmente ainda acontece, mas menos, felizmente, porque as recomendações também são muito claras nos últimos anos sobre isto, é o doente persistir com falta de ar e achar é normal, porque eu, como tive uma embolia pulmonar, vou sempre sentir falta de ar. Isso não é normal. Se foi tratada e se não há nenhuma complicação dessa embolia pulmonar, então nós temos que investigar a hipertensão pulmonar. Por isso, resumindo esta pergunta muito pertinente, temos que dar algum tempo, porque temos que ter pelo menos 3 meses de anticoagulação para ter a certeza que os coágulos que nós vamos encontrar no TAC já não têm possibilidade de desaparecer com a manutenção da terapêutica, e habitualmente são esses 3 meses que damos. Temos que estar alerta para sinais de gravidade e aí atuar até 1 semana depois, ou às vezes até no próprio internamento do doente que foi admitido por uma embolia pulmonar, porque às vezes já são doentes que já podem ter a hipertensão pulmonar
tromboembólica e o diagnóstico de admissão, ter omitido essa parte. Em termos de teste físico, nós, ao final dos 6 meses, se a pessoa persiste com sintomas, podemos fazer o teste que muitas das pessoas que estão aqui a ouvir conhecem bem, que é o teste de 6 minutos marcha, um teste submáximo, em que podemos avaliar se o oxigênio do dedo, a oxigenação do sangue desce durante o esforço, ou podemos ir para testes máximos, como a prova cardiopulmonar, que é uma prova em que os doentes têm que usar uma máscara para nós medirmos o oxigênio e que também nos dá uma ideia de como é que está a circulação pulmonar. Mas é uma excelente questão. O ponto principal é temos que dar tempo à anticoagulação e não vamos tarde se a pessoa tiver sintomas ligeiros e que forem detectados aos 6 meses. Obrigada, professor Mário. Está aqui outra questão, eu peço desculpa se não mencionar bem o nome da ARCO, que diz o seguinte: se uma pessoa da família desenvolver trombos derivados à ausência de folotipo, qual é a possibilidade dos restantes irmãos sofrerem do mesmo episódio? Então, há muitas embolias pulmonares que são causadas por fatores de contexto ambientais. Por exemplo, pessoas que estejam a fazer determinado tipo de pílulas, ou pessoas que tenham excesso de peso, pessoas que estejam imobilizadas, pessoas que fizeram uma fratura ou têm um problema no joelho e que estão com a perna parada, o sangue fica sem circular nas veias das pernas e, portanto, pode gerar um coágulo que depois se liberta e vai para os pulmões. Hábitos tabágicos e um conjunto de doenças que pode favorecer esses trombos. Muitas vezes o que fazemos, quando esses são as chamadas embolias pulmonares provocadas, o que nós fazemos é tratar isso. É tratar a obesidade, é tratar a situação tabágica, é mudar a pílula ou suspendê-la, combater o sedentarismo, iniciar atividade física, etc. E a probabilidade de essa pessoa voltar a ter uma embolia é muito baixa, se tratarmos as causas da embolia. Ou, por exemplo, numa infecção Covid, houve muito durante a infecção Covid embolias pulmonares, porque a inflamação da própria infecção do vírus levava a isso. Outra coisa são as pessoas, eu não sei se estou a interpretar bem a questão, mas pode-me corrigir ou acrescentar alguma questão adicional se eu estiver a responder, não estiver a ir ao encontro da sua pergunta, que é os doentes com hipertensão pulmonar tromboembólica. Isto é, eu tive uma embolia, desenvolvi esta doença. Será que os meus familiares, meus filhos, têm maior probabilidade de desenvolver hipertensão pulmonar tromboembólica crónica? Não é claro isso. É uma doença, apesar de tudo, bastante rara, que nós ainda não compreendemos muito bem, como vos disse, os mecanismos que levam à doença, mas o risco familiar é baixo e não está recomendado que os familiares de doentes com hipertensão pulmonar tromboembólica crónica façam algum tipo de exames de rastreio de hipertensão pulmonar. Ok? A recomendação, se calhar, que eu daria numa consulta a um familiar com uma doença tromboembólica crónica seria muito empírica, não baseada em estudos, mas diria, bem, como a qualquer pessoa, é melhor prevenir uma embolia pulmonar e, portanto, deixar de fumar, combater o excesso de peso, o sedentarismo, etc. Era a única coisa que, neste momento, seria razoável recomendar a um familiar com esta doença. Obrigada, professor Mário. Portanto, trabalhar aqui também muito aqui os hábitos e os comportamentos que possam constituir fator de risco para o desenvolvimento ou o agravamento. Não havendo mais questões, nós vamos avançar. Pedi então aqui ao professor Mário que nos falasse um bocadinho sobre quais são os tratamentos que estão neste momento a decorrer,
Está bem. Para a Steph, eu sei que há aqui alguns termos um bocadinho complicados, como a endarterectomia pulmonar, que até a mim me custa soletrar, mas de que forma mais simples é que nos pode esclarecer, digamos assim, todos Uhum. estes tratamentos? Muito bem. Eh, Felizmente, esta doença hoje tem mais possibilidades de tratamento do que tinha há alguns anos atrás. E a grande evolução que houve no tratamento desta doença não foi como na hipertensão arterial pulmonar idiopática, do grupo 1, novas moléculas, novos medicamentos que são bastante eficazes nas artérias, mas foi a combinação de tratamentos que hoje nós temos para oferecer e propor às pessoas com esta doença. O primeiro tratamento, e aquilo que é mais importante, e porquê que é mais importante? Pode curar a doença, isto é, pode transformar uma pessoa portadora desta condição uma pessoa que já não tem esta condição. E nós não podemos dizer isso sobre muitas doenças em medicina cardiovascular. Portanto, esta é uma exceção, que é a endarterectomia pulmonar, que é a cirurgia. Não é mais do que uma cirurgia de peito aberto por um cirurgião muito experiente, que faz muitas vezes esta cirurgia, que abre as artérias do pulmão do doente. É como uma cirurgia de bypass às coronárias, que seguramente conhecem alguém que fez depois de um infarto ou porque tinha as artérias coronárias. Portanto, a preparação inicial é a mesma, uma anestesia geral, e depois há essa exposição das artérias pulmonares, e o cirurgião o que vai fazer é remover os coágulos que teimosamente não responderam à medicação que nós estávamos a fazer, à anticoagulação, e depois vai, com muito cuidado, raspar as artérias que estão estreitadas. Porque estas artérias, com esta inflamação crónica, ganham como se fosse uma capa por dentro dos vasos, e o cirurgião consegue, com muita paciência e muita perícia, raspar essa capa e remover essa capa. E então a pessoa não fica com umas artérias normais, mas numa percentagem significativa, não é maioritária, mas é significativa, dos doentes que se submetem a esta cirurgia, deixam de ter a pressão no sangue aumentada. E, portanto, esses doentes são considerados curados, precisam de um follow-up de muitos anos, porque há relatos de que muitos anos depois estes doentes podem eventualmente evoluir novamente com a doença, mas ficam sem sintomas e ficam sem a hipertensão pulmonar. A que doentes é que nós devemos fazer esta cirurgia? A todos que tenham as condições necessárias para fazer esta cirurgia, que é quando são as artérias maiores, porque o cirurgião não vai chegar às artérias de 1 milímetro, não consegue. Os dedos de cirurgião e as ferramentas que o cirurgião usa não conseguem chegar a essas artérias. Mas quando o doente com hipertensão pulmonar tromboembólica crónica tem a sua hipertensão pulmonar, que é causada sobretudo por os trombos e os coágulos nas artérias principais, nas maiores artérias, e que são acessíveis às mãos do cirurgião, esses doentes devem fazer essa cirurgia, porque é uma cirurgia muito eficaz, é muito segura. Estamos a falar de eventos durante a cirurgia, no pós-operatório, que estão ao nível, quando são feitos em centros europeus com muita experiência, estão ao nível das cirurgias de bypass coronário. Portanto, são de facto cirurgias muito eficazes e que devem ser equacionadas sempre que vemos um doente e temos um doente com este diagnóstico. Às vezes não é possível tratar com esta cirurgia porque as artérias que estão afetadas são muito pequeninas, são muito distais. E então, para essas artérias, nós temos uma técnica recente, que já se faz também em Portugal, que se chama de angioplastia pulmonar por balão. O que é? É aquilo que se fazia nas coronárias, que se começou a fazer nas coronárias e que salva imensas vidas nos doentes com ataques cardíacos, que é introduzir um catéter até a artéria pequenina do pulmão que está ocluída e fazer dilatar um balão, a artéria dilata e passa a deixar passar o sangue. E, portanto, é preciso fazer várias sessões
habitualmente 4 a 6 sessões por doente. É preciso ser bastante também paciente, porque não podemos tratar logo todas as artérias, porque é perigoso. Os pulmões podem não aguentar esse procedimento, mas se fizermos uma sessão agora e depois daqui a um mês fazemos outra, dependendo do doente, é muito variável, nós conseguimos bons resultados. Habitualmente não há cura, como não há na cirurgia, e por isso é que no topo das prioridades vem a endarterectomia. Infelizmente, muitos doentes não podem fazer, então vamos para a angioplastia por balão e podemos tratar dessa forma. Há também alguns microvasos que são, portanto, vasos que não são acessíveis ao olho humano, que também têm a doença, portanto, estão muito apertados, estão muito contraídos. E para esses vasos nós temos também medicação, que é parecida com aquela que os doentes com hipertensão arterial pulmonar fazem, medicação que faz vasodilatar esses microvasos e também alivia a pressão nas artérias pulmonares. E, portanto, neste momento nós temos estas 3 modalidades, cirurgia, angioplastia e medicação. Temos que avaliar o doente em equipa. Esta decisão nunca deve ser feita por uma pessoa só. Porquê? Porque não há nenhum médico, por muito bom e aplicado que seja, que consiga ter todas os skills, as competências necessárias para tomar esta decisão. Porque é preciso perceber de hipertensão pulmonar, e por isso é preciso estar sempre um especialista em hipertensão pulmonar. É preciso perceber de radiologia, porque nós temos que ter o nosso radiologista experiente em olhar para os vasos do pulmão, que consiga perceber quais são as artérias que estão mais doentes e que nos dê essa indicação. Temos de ter um cardiologista habituado a fazer o procedimento da angioplastia, portanto, que tenha expertise em levar para lá os balões e dilatar os balões. E precisamos de ter um cirurgião, a opinião do cirurgião, que esteja habituado a avaliar este doente. E por isso, habitualmente, depois do diagnóstico do CTEPH, da hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, nós reunimos os exames, toda a informação do doente, juntamos-nos e falamos habitualmente com centros de cirurgia lá fora, que têm mais experiência, mais volume de doentes e já fazem há mais tempo, e portanto depois tomamos essa decisão, que pode ser, este é um doente só para cirurgia. Ou então este é um doente para cirurgia e para medicação para aqueles microvasos. Ou então este é um doente para fazermos cirurgia, depois avaliamos. Se ainda precisar alguma coisa, vamos fazer angioplastia. Ou então é um doente em que dizemos este doente não vai beneficiar da cirurgia, só vai correr riscos, e portanto nós só vamos fazer angioplastia por balão e medicação. Ou então doentes em que só se pode fazer medicação. E por isso, quando é decidido bem, uma decisão individualizada, tendo em conta depois a idade do doente, as outras doenças que o doente tem, etc. Hoje em dia o tratamento é muito eficaz e, portanto, trouxe uma grande melhoria, quer em termos de sobrevida, quer em termos de qualidade de vida, para os doentes com esta doença, que há muitos anos atrás não tinham nada, só era anticoagulação, depois passaram a ter a cirurgia, mas que não eram todos candidatos, porque havia doentes inoperáveis, e agora, para esses, nós temos a angioplastia e a medicação, que felizmente consegue combater de alguma forma esta doença. Obrigada, professor Mário. Eu não sei se há questões, mas eu ia dar aqui a palavra à enfermeira Andreia. Como o professor Mário disse muito bem, há um trabalho de equipa multidisciplinar com os vários profissionais de saúde. Nós sabemos que a enfermagem tem uma relação muito próxima com os doentes, com os nossos doentes, e há aqui algumas questões que vão-nos surgindo. Gostaria que a enfermeira Andreia partilhasse connosco um bocadinho aqui esta questão do treprostinil, que sabemos que também foi aprovado recentemente para o tratamento da STEF, certo? Sabemos que a dor aliada também a este tratamento pela administração subcutânea é sempre uma queixa muito frequente nos nossos doentes.
E também aqui um bocadinho quais são os efeitos, não é, que estão aqui aliados, e como é que eles podem ser geridos. Está bem, enfermeira? Obrigada. Olá, boa noite. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite que foi feito pela Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar e dar os parabéns pelo trabalho que têm feito na divulgação da doença junto da população, na comemoração dos dias comemorativos, como é o caso deste mês que assinalam o Dia Mundial da CITEF. Pronto, e começando um bocadinho por falar realmente da terapêutica, nós como enfermeiros inseridos numa equipa multidisciplinar, e isso é muito importante dizer, que além do médico e do enfermeiro, existe um farmacêutico, existe um nutricionista, existe um psicólogo, um psiquiatra, e de maneira que todos nós tentamos reunir esforços no sentido de dar resposta às necessidades do doente. Relativamente à medicação, de facto, o enfermeiro procura ter um papel na promoção da adesão à terapêutica. Nós sabemos que a medicação para a hipertensão pulmonar, os chamados vasodilatadores, têm muitos efeitos secundários e de forma que promovemos muito a informação ao doente, não só sobre a doença, mas sobre os medicamentos e a importância de cumprir rigorosamente as doses, os horários, alertá-los também para os efeitos secundários da medicação, que por vezes pode ser um bocadinho também incapacitante e limitar um bocadinho a atividade de vida diária, e obviamente que um doente que está informado acaba por não ser apanhado desprevenido, e se for ensinado a tomar algumas medidas para controlar esses efeitos secundários, pode aderir muito mais ao tratamento. Como o professor Mário falou, em termos de medicação, existe medicação oral, pronto. Relativamente ao teprostenil, sabemos que foi aprovado então a sua utilização nos casos de CITEF, nomeadamente quando não há indicação cirúrgica ou então quando há uma hipertensão pulmonar recorrente após a cirurgia, e relativamente a este aspecto penso que o professor Mário depois pode esclarecer aqui um bocadinho as indicações. Relativamente a esta medicação, o teprostenil, ele pode ser administrado por várias vias, por via endovenosa, através de um catéter, ou então através de uma bomba implantada, mas geralmente é iniciado por via subcutânea. Pronto, é também utilizado no tratamento da hipertensão arterial pulmonar, nomeadamente no grupo, doentes do grupo 1, e consiste basicamente na administração de um medicamento através de um catéter que é colocado na pele. Pronto, é um medicamento que é iniciado sempre em internamento. O doente fica internado alguns dias no sentido de começar com uma dose baixa e depois, de acordo com os sinais e sintomas, ir-se aumentando a dose, e durante esse período é feito o ensino ao doente e aos familiares no sentido de ficar autónomo, ou seja, nós procuramos que, a fazer esta medicação, o doente consiga preparar a medicação e mudar os vários locais de perfusão. Pronto, este medicamento é então administrado 24 horas por dia, por um catéter que é inserido na pele, e depois existe uma bomba de perfusão que o doente programa com uma determinada velocidade. É uma grande mudança para o doente, que se vê confrontado, obviamente, com o início de uma medicação que deverá fazer 24 sobre 24 horas, e de modo que é importante dar bastante apoio a este doente. Em termos dos sinais e sintomas, acabam por ir um bocadinho de encontro aos outros vasodilatadores, de maneira que muitos dos doentes acabam por referir as tais cefaleias, tonturas, dores musculares, a tal dor mandibular quando começam a comer, e também alguns sintomas gastrointestinais, mas depois isto acaba por depender muito do doente. Pela minha experiência, há doentes que têm muitos efeitos secundários, outros que acabam por ter efeitos mais ligeiros, outros mais intensos. Pronto, e acaba por ser muito importante preparar este doente para a possibilidade deles acontecerem, e caso seja necessário tomar analgésicos, ter uma alimentação equilibrada, pronto, entre outros. A nível desta medicação, que é administrada por via subcutânea, há um efeito secundário que
que é muito importante o doente saber que pode ter, que é dor no sítio onde corre um medicamento. E existem algumas medidas que o doente pode adotar e tentar reduzir um bocadinho esse impacto. Pronto, pelo que nós sabemos, o doente inicia a perfusão num determinado local e passado 1, 2 dias começa com uma dor que pode ser ligeira, moderada ou mesmo intensa, atinge ali um pico 5 dias após e depois a dor vai diminuindo e dependendo do doente pode ser durante uma semana ou até um pouco mais. Pronto, em termos do ensino ao doente, existem algumas medidas que podem ser feitas, medidas farmacológicas no sentido de tomar alguma medicação e nós recomendamos aos doentes, neste caso, tomar paracetamol. Existem outros fármacos que podem ser tomados, mas devem ser validados sempre com o médico assistente, até porque existem outros fármacos e pode haver aqui algumas interações. E depois também alguns cuidados locais, ou seja, aplicar gelo, aplicar pomadas com anestésico, como é o caso da lidocaína, pronto, e outras opções. Pronto, não querendo assustar muito, pronto, esta dor geralmente é mais quando se muda ao local de perfusão e o que se preconiza e que muitos doentes conseguem é ficar com a perfusão no mesmo sítio durante várias semanas e até mesmo 2, 3 meses. Obrigada, enfermeira Andreia. Nós não temos aqui questões, portanto, nós vamos avançar. Estamos aqui um bocadinho no limite de tempo, mas vamos dar seguimento e apelar um bocadinho à vossa compreensão se não conseguirmos cumprir aqui os 60 minutos. Doutor Mário, queria que nos falasse um bocadinho aqui sobre esta questão. Já falámos do diagnóstico, dos exames, sintomas, já falámos aqui das opções de tratamento. E qual é o prognóstico, não é? Qual é o acompanhamento que é dado? O que é que pode dizer aqui aos nossos doentes que estão aqui a assistir? Bem, eu não posso dar uma resposta única, porque a resposta mais correta, se calhar, seria insatisfatória, porque seria depende do doente. Depende de cada um, claro, mas de uma forma geral, digamos assim. De uma forma geral, este é um tipo de hipertensão pulmonar que, tendo em conta as opções terapêuticas que temos, globalmente de bom prognóstico. Isto é, nós com as opções que temos neste momento conseguimos, por exemplo, algo que antigamente não conseguíamos e que tinha um impacto negativo na qualidade de vida dos doentes, que é a oxigenoterapia, portanto, doentes que precisam de oxigênio durante as 24 horas. E com estes tratamentos, o ganho que nós temos em termos das artérias do pulmão é de tal forma em alguns doentes que eles deixam de precisar de andar com oxigênio. Isso tem implicações muito grandes na vida dos doentes. Os doentes que são candidatos a cirurgia, mesmo aqueles em que a doença não é curada, em que a doença persiste, é residual, chamamos o termo técnico é hipertensão pulmonar residual, que é operamos, as pressões baixaram de forma significativa, mas não baixaram para o normal. Mesmo esses doentes, muitas vezes são candidatos quer a angioplastia pelo balão, aos cateterismos repetidos, às sessões de cateterismos repetidos e a medicação, mesmo esses têm um prognóstico bom. Não digo que os doentes fiquem assintomáticos, persiste sempre algum grau de intolerância ao esforço, de falta de ar com esforço, de cansaço com esforço, mas globalmente o prognóstico é bom. Aqui o desafio está em nós fazermos chegar ao doente certo, no momento certo, portanto não deixar de diagnosticar esta patologia e atribuir a falta de ar e o cansaço à idade ou ao facto da pessoa ter tido uma embolia pulmonar ou outra doença que muitas vezes estes doentes têm, porque às vezes têm doença do pulmão, porque foram fumadores, ou doença cardíaca mais comuns. Portanto, diagnosticar esta doença atempadamente para que no doente certo nós façamos chegar a terapêutica ou a combinação do tratamento certo, que é o grande desafio das equipas clínicas hoje,
não é a sofisticação de cada um destes tratamentos, mas é a combinação certa para o doente certo, tendo em conta o perfil de risco e os benefícios que nós achamos que os doentes vão ganhar. Portanto, eu acho que posso transmitir, e creio que o fiz pelas minhas palavras, um otimismo, porque de facto foi um subtipo de hipertensão pulmonar, tal como outras, mas que viu o seu tratamento, e hoje nós podemos fazer muito mais pelos doentes do que aquilo que fazíamos no passado. Foi a decisão mais complexa, porque hoje ninguém sozinho consegue decidir sobre estes doentes, portanto precisamos de trabalhar em equipa para termos a certeza que estamos a tomar a melhor opção e a propor a opção correta ao doente individual que temos e concreto que temos pela frente. Obrigada, professor Mário. Acho que foi bastante esclarecedor e, acima de tudo, um prognóstico positivo, não é? É óbvio que cada situação clínica é uma situação clínica, não podemos generalizar e também não é o que esta tertúlia pretende, não é? Mas de uma forma global, portanto, há uma esperança positiva em torno da STEF. Eu ia devolver também um bocadinho esta questão à enfermeira Andreia. Como é que depois também decorre aqui o acompanhamento pela equipa de enfermagem, relativamente tanto durante o internamento como após a alta hospitalar? Assim, estes doentes até pela possibilidade da cirurgia e de outro tipo de tratamentos acabam por ter aqui algumas especificidades, porque de facto nós na consulta deparamos-nos com um doente que lhes é falado da possibilidade de ser submetido a uma cirurgia que pode ser realmente, pode permitir a cura da hipertensão pulmonar. E são doentes que acabam por ter muitas dúvidas sobre a cirurgia, verbalizam muitos receios porque conhecem que é uma cirurgia com grandes riscos, e de modo que é muito importante o apoio psicológico a estes doentes. Ainda por cima, entre a fase de fazer os exames, deles serem discutidos em reunião multidisciplinar, serem enviados para centros cirúrgicos, há aqui um período de tempo, e esta espera pode ser um pouco angustiante para os doentes. Muitas vezes eles até questionam se fizeram bem em aceitar ou não. Pronto, e o nosso papel é um pouco continuar a dar informação, escutar, ouvir os seus receios e preocupações. Muitas vezes também promovemos aqui um bocadinho o contacto entre pessoas que passaram pela mesma situação e que podem partilhar um bocadinho a informação. Isso acaba por ser muito tranquilizante. Muitos dos nossos doentes foram operados em Londres e recentemente até em França. O facto de também terem de sair do país, isto também pode ser aqui um motivo de stress, até porque vão para um sítio onde muitas vezes não dominam a língua, e a partilha de experiências com os outros doentes também torna-se uma mais-valia. Depois também temos aqueles doentes que acabam por não ser aceitos em cirurgia e que acabam por ficar muito tristes e desapontados, e então já temos que trabalhar aqui noutra linha, pronto, e não, de facto não desanimar, porque ainda há aqui uma possibilidade de fazer angioplastia, de fazer alguma medicação que possa melhorar um bocadinho a sua qualidade de vida. Em termos do acompanhamento destes doentes, também, além de escutar, de fazê-los verbalizar as suas preocupações, ansiedades, também tentamos que eles consigam fazer muita gestão da sua doença, pronto, em termos do cumprimento de toda a medicação. Muitas vezes também têm que fazer oxigênio, é muito importante compreender que cumprir os débitos de oxigênio, a ventilação não invasiva, que alguns podem também ter indicação para fazer, é muito importante. Depois, trabalhar também aqui um bocadinho a importância dos estilos de vida saudáveis. Há doentes que fumam e que devem deixar de fumar, doentes que são obesos e que é importante perder peso e que se calhar até podemos fazer aqui um encaminhamento também para a nutricionista. E depois tentar saber até que ponto é que os sinais e sintomas desta doença, que é nomeadamente o cansaço, limita a sua vida, e tentar trabalhar um bocadinho isto. Já houve aqui outras sessões de formação muito interessantes sobre a adaptação da pessoa
pronto, ao cansaço. Pronto, o cansaço limita muito as atividades do dia a dia, não só em casa, na higiene, nas atividades domésticas, no trabalho. Há muita gente que acaba por deixar de trabalhar, e de maneira que existe uma série de estratégias que nós ensinamos aos doentes, em termos de organização da casa, em termos de como fazer as compras, de como fazer as atividades domésticas, como tomar banho. Pronto, são estratégias que nós podemos fazer, podemos ensinar ao doente de forma a que ele consiga se adaptar a esse cansaço. Também ensinamos posições de descanso, como é que devem respirar quando estão mais cansados. Portanto, tudo isto no sentido que o doente consiga melhorar os seus sinais e sintomas, enquanto não há aqui o tratamento da cirurgia, ou enquanto a medicação não faz efeito. Sempre que necessário também o apoio de outros profissionais, como disse, às vezes esta parte psicológica pode ser um bocadinho difícil de gerir. É muito importante as pessoas partilharem com os familiares e também com outros doentes e connosco. E sempre que necessário também o encaminhamento para uma consulta de psicologia também ajuda. Também fazer atividade física, não se centrar tanto na doença, mas fazer outro tipo de atividades também pode ajudar bastante a lidar com esta doença. Obrigada, enfermeira Andreia. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar aqui aos nossos leitores, ao Dr. Mário, à enfermeira Andreia, alguma questão relativamente à gestão da doença. A prevenção também já percebemos aqui muito de comportamentos que possam ser de risco, não é? A questão alimentar, a questão do peso, a questão do exercício, a questão também da gestão das tarefas domésticas, que de facto pode ser para alguns doentes um problema, e tem que haver aqui uma redefinição também, não é? Desta organização de vida diária. Não havendo aqui questões, eu vou passar aqui novamente ao Dr. Mário. Quais são, de alguma forma, os avanços? Peraí que eu tenho aqui uma mãozinha no ar, peço desculpa, da Arco. Arco, pode falar. Eu não estou a vê-la, mas pode falar. Boa noite. Eu sou a Boa Esperança. noite. Sim, acho Ai, que a é o seu meu irmão. Esperança! Oh, Meu irmão. Esperança, eu peço desculpa, ainda por mais tem um nome tão bonito e tão positivo, não é? Que se adequa tanto a esta tertúlia. Esperança, o que é que quer partilhar connosco? Eu partilhei o seguinte: sou doente de hipertensão pulmonar, sou seguida no hospital polivalente, fui submetida a uma endototomia, não sei se eu não consigo pronunciar, em menos de 6 meses. Ainda não fiz 6 meses que fui submetida. Quero partilhar isso com alguns doentes que estão aqui na live, conforme a enfermeira André esteve a dizer. O apoio delas para mim foi essencial. Os medos, as inseguranças. E o doutor Mário também já disse, é fácil, afinal. Não sofri tanto como pensei. Consegui vencer esses medos com os apoios das enfermeiras, as práticas que foram utilizadas antes da cirurgia, as práticas que são utilizadas após cirurgia, para mim está a ser uma grande mais-valia. Os trabalhos das enfermeiras têm que ser reconhecidos mesmo. Eu sou prova viva disso. Muita gente nem acredita que eu fiz a cirurgia. Dizem, estás tão bem, embora em cima do peso, mas estás tão bem. E já consegui fazer mesmo muita, muita coisa. O que é que eu queria? Esqueci. E outra coisa que eu queria perguntar ao doutor. Eu agora assustei-me um pouco. Os coágulos não foram todos desfeitos. Se por acaso, depois do próximo anjo que eu fazer, ainda tenho que fazer uma. Estou te dando um termo. Uma destruição com balões. Não sei se. Angioplastia? Será nesse. Sim. Eh, muito obrigado por essa questão e parabéns por ter confiado na sua equipa de enfermagem médica e ter avançado para o tratamento de que muitos doentes podem beneficiar e, portanto, os meus parabéns pela coragem. Para além de esperança, tem coragem. Relativamente a isso, eu não queria de todo assustá-la, até pelo contrário, há doentes que se submetem à cirurgia em que a possibilidade de remoção dos coágulos
100% dos coágulos e de 100% das artérias que estavam doentes, não é possível. E para esses doentes, em que antigamente não havia nenhuma outra opção, hoje há outras opções, que é os cateterismos com os balõezinhos dilatarem o resto das artérias e medicação para dilatarem as artérias mais pequenas, os vasos mais pequenos. Mas não quer dizer que isso tenha que vir a acontecer no seu caso. E é por isso que continua seguida. Os seus médicos no Polivalente, a sua equipa, não foi operada e não lhe deram alta na consulta seguinte, certo? Portanto, vão acompanhá-la ao longo do tempo, vão falando consigo, vão avaliando os seus sintomas, vão avaliando a sua capacidade, vão-lhes fazendo alguns exames e vão percebendo se está a evoluir bem, se a cirurgia conseguiu remover a quantidade de trombos que eles queriam, ou se, e se isso não acontecer, há outras opções. Portanto, não fique preocupada, está muito bem seguida e a preocupação até deve ser menor, porque se isso acontecer, há outras opções, quando se calhar há alguns anos isso não acontecia. Não quero que fique preocupada, por favor. Esperança, Também, ficou doutor Mário, obrigada. esclarecida? Esperança, ficou esclarecida, mais sossegada? Sim, fiquei esclarecida. Só entrei um Obrigada. pouco em pânico. Tá, obrigada. Obrigada, Esperança, pela partilha. Também queríamos que este espaço seja mesmo para esclarecer, não para potenciar mais dúvidas ou preocupações, de todo. Falem, estão à vontade. Temos também aqui a Melissa, que tem aqui a mão, que quererá fazer alguma questão. Melissa, dou-te a palavra. Obrigada. Neste caso vai ser a mãe da Melissa. É a mãe, está tudo bem. Boa noite, eu sou de hipertensão pulmonar e no Hospital Polivalente. A minha doença principal, sei que assim que se pode dizer, é a esclerodermia e, portanto, eu não sei se serei candidata a nenhum desse tipo de cirurgia. Eu queria falar principalmente, eu estou com o treprostinil e é extremamente importante o acompanhamento, não só quando nós estamos à distância, mas com alguém que perceba disso. Eu tive de ir para a urgência do hospital, levaram-me de ambulância, quiseram-me retirar o treprostinil lá e retirar os medicamentos todos, quiseram pôr por veia endovenosa. Eu sabia que provavelmente não seria, e a enfermeira Andréa, era um domingo, eram 3 da manhã, e a minha filha ligou e ela atendeu e esteve sempre em contacto connosco. Isto é incrível, porque eu na altura lembro-me de dizer, Melissa, não, 3 da manhã, no fim de semana, e ela sempre ficou, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque eu sentia-me completamente perdida, porque estava. Não é muito conhecido o treprostinil nas urgências do hospital, ninguém sabia muito bem o que é que me havia de fazer. O meu médico não estava cá, estava de férias, mais tarde acabou por responder ao mail e dizer para me reporem tudo o que tinham retirado, mas até lá a enfermeira esteve sempre em contacto e sempre a acompanhar-me. Eu não me senti tão sozinha como estava a ficar, porque não havia ambulância, não havia urgência, e eu pensei que ninguém percebe muito disto e senti-me um pouco perdida. Pronto. E pronto, e isso é extremamente importante e queria agradecer imenso sempre à enfermeira Andréa, que me acompanhou sempre muito e que me acompanha ainda. E foi graças à enfermeira Andréa que não pararam o tratamento, porque quando eu expressei e dei a minha opinião de que não deveríamos parar o tratamento por mais de 4 horas, enfim, não acreditaram propriamente em mim, e felizmente eu consegui que a enfermeira Andréa entrasse em contacto direto por telefone com os médicos nas urgências, e efetivamente repuseram a medicação após esse contacto de alguém que, claro, tem uma credibilidade muito maior que a minha, tem um conhecimento muito maior, e portanto não há palavras para agradecer. A enfermeira Andréa não atendeu apenas a um sábado às 3 da manhã, acompanhou
todo o caso até às 5, 6, 7 da manhã do dia seguinte e nas semanas seguintes, e enfim, já passaram meses e o acompanhamento é constante, muito além de qualquer obrigação profissional. Andreia, não sei se queres dizer alguma coisa. Sim, posso dizer dois aspectos. Pronto, realmente, uma das coisas que os nossos doentes de hipertensão acabam por sentir é que se vão parar a uma urgência, mesmo que seja uma urgência de um hospital de Santa Maria, e neste caso, pronto, porque reside em Lisboa, e nós temos um centro de tratamento que é na ULS Santa Maria, a verdade é que os nossos doentes vão para uma urgência, muitas vezes há desconhecimento dos próprios médicos, e se não conseguem fazer aquela articulação com um médico especialista em hipertensão pulmonar, as decisões podem ser erradas. Pronto, e neste caso o que aconteceu é que realmente nós incidimos tanto, fazemos tanto um ensino que não se pode parar a medicação mais do 4 horas, porque é o tempo de semivida do medicamento, e realmente já não foi a primeira vez, mas que chega-se a uma urgência, as pessoas não sabem o que é, não conseguiram fazer a articulação, neste caso, com a cardiologia ou com o TIC. Pronto, e realmente nessa situação, um bocadinho de desespero, pronto, uma vez que o médico assistente estava de férias, pronto, foi feita a ponte aqui com o médico da urgência, que foi uma pessoa que foi bastante receptiva e acabou por não suspender a medicação, pronto. Mas isso é uma das coisas que os nossos doentes verbalizam, é que nos centros há um seguimento muito completo, os médicos estão muito informados, mas se vão parar a uma determinada urgência, as outras equipas muitas vezes não têm conhecimento desta medicação e não sabem como atuar. Pronto, e de facto o acompanhamento desta situação acabou por extravasar um bocadinho o trabalho, o horário de trabalho, mas isso acho que todos nós, profissionais de saúde, que nos envolvemos com estes doentes e que também fazem medicações tão específicas, muitas vezes acabamos por dar este suporte fora de horas, porque queremos obviamente o bem-estar deles. Obrigada, Andreia. De facto, esta sensibilização, esta educação para a hipertensão pulmonar, junto dos cuidados hospitalares, se calhar mais das urgências, cuidados de saúde primários, é um desafio que se calhar todos nós temos também que pensar, não é? Ponderar, perceber como é que podemos fazer chegar, porque realmente é algo, e foi aqui visível, e agradeço imenso o testemunho, que gera muita angústia, muita ansiedade, muito medo, e que depois isto também, por si só, também não favorece aquele momento em situação de urgência. É óbvio que o feedback que nós temos é que as equipas, não é, de saúde, cá está, estas equipas multidisciplinares, estão sempre disponíveis. E isto para nós realmente é muito importante, porque seja às 3 da manhã ou noutro horário, há sempre alguém disponível das equipas para procurar dar resposta e fazer com que esta articulação ocorra e neste caso, minimizar os riscos que poderia decorrer da ausência desta articulação. E aqui agradecer também todos os profissionais de saúde que estão envolvidos, porque de facto são incansáveis. Eu sei que está aqui uma outra mãozinha, Paulo, não me esqueci de si, eu só vou avançar e depois há aqui mais 2 partilhas, está bem? Até porque já estamos um bocadinho no passar da hora. Dr. Mário, aqui uma última questão. O que é que nos pode dizer neste momento, partilhar em termos de avanços, não é, que está a decorrer em torno de tratamentos, de pesquisa, de investigação em torno da STEF? Muito bem. Já se evoluiu bastante, como referi. Neste momento, a entrada da indicação do treprostinil, que é outro medicamento que atua nas artérias pequeninas, e que é um medicamento que pode ser administrado por via subcutânea ou endovenosa, trouxe essa mais-valia. Portanto, até agora só tínhamos um medicamento oral em comprimidos. Existem um ensaio clínico a decorrer sobre a vantagem de, em vez de se usar apenas um comprimido, usar-se 2 comprimidos, como acontece noutros tipos de hipertensão. E, portanto, do ponto de vista de tratamento, nós estamos à espera do resultado desse ensaio clínico, e do ponto de vista de investigação, percebermos as causas
num futuro que não será imediato, não será eventualmente nos próximos anos, mas percebendo as causas que levam desde a embolia pulmonar até ao desenvolvimento da doença, nós podemos eventualmente estudar intervenções que previnam esta progressão da doença. Portanto, é essencialmente isso. Acho que os pontos, acho que se evoluiu muito, quer na combinação dos tratamentos que foram surgindo, quer na educação e nas recomendações feitas aos clínicos que seguem os doentes pós-embolia pulmonar, que hoje são muito claras e sobre a importância do seguimento após a embolia pulmonar, para que não haja um diagnóstico muito tardio, que é esse um dos principais fatores de mau prognóstico, é quando o doente é diagnosticado com CTEPH já numa fase muito avançada em que o coração já está muito dilatado, já está muito disfuncionante, já não consegue bombear muito sangue. Aí todos estes tratamentos que poderiam ser potencialmente curativos quando o diagnóstico é feito precocemente já não têm a mesma eficácia nessa fase e, portanto, às vezes chegamos tarde demais. Portanto, o diagnóstico precoce também é importante e há muitos trabalhos que estudaram estratégias de seguimento destes doentes e que nos informam hoje sobre a forma como os seguir e os diagnosticar o quanto antes. E é essencialmente isso que está aqui no futuro próximo. Obrigada. Bastante encorajador estas palavras, ó professor Mário. A enfermeira Andreia, vou deixar aqui um repto. Vou aproveitar ali a partilha da Melissa e da sua mãe, porque de facto nós fomos muito doentes, mas depois também temos a família, não é? A família também vive a CTEPH, também vive a hipertensão pulmonar, não é? Qual é que seria a mensagem, enfermeira Andreia, ou o conselho, não sei, para estes doentes e para os seus familiares, que gostaria de deixar aqui à nossa plateia e futura, não é? Que também vão ouvir depois nas redes. Assim, obviamente, quando uma doença atinge uma pessoa, não atinge somente aquela pessoa, atinge a sua família nuclear, não é? E acaba por ter um impacto em toda a família, de maneira que é muito importante cuidar fisicamente e psicologicamente do doente, mas também dar suporte aos familiares, aos cuidadores dessa pessoa. Assim, o conselho que eu dou é realmente tentar manter-se. É essencial o acompanhamento destes doentes em centros de tratamento, são equipas especializadas, é muito importante confiar nestas equipas, tentar esclarecer ao máximo as dúvidas, expressar os receios e tentarem não viver as coisas de uma forma isolada, que às vezes as pessoas fecham-se um bocadinho. Pronto, e há adaptações que têm de fazer na vida, não é? Muitas vezes são pessoas muito novas que até têm estas situações de CTEPH. Pronto, e ter alguma expectativa, porque realmente aqui há algumas opções que podem ser curativas e nós já tivemos muito bons resultados. Pessoas novas de 30, 40 anos fizeram a cirurgia que ficaram completamente bem. Pessoas que, apesar de terem melhorado significativamente, não ficaram completamente curados, mas melhoraram muito a sua qualidade de vida, deixaram de fazer oxigênio. E pronto, e não desanimarem. Pronto, às vezes pode não ser fácil, as coisas ao princípio parecem-nos muito escuras, mas pronto, e da nossa parte nós, como equipa de saúde, estamos aqui disponíveis para dar ajuda e ajudar no que for possível. Às vezes o escutar é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. É uma montanha russa, não é? De muitas emoções, receber um diagnóstico como a CTEPH, e depois todo o acompanhamento e tratamento, mas temos aqui esta esperança, não é? Com um prognóstico positivo. Eu vou passar então aqui a palavra ao Paulo, que tem ali uma questão, e depois passo à Vanessa, e depois vamos entrar aqui num processo de encerramento da nossa tertúlia, porque já vamos um bocadinho passada a hora. Está bem, Paulo? Se quiser tomar a palavra. Obrigado, doutora Cátia.
Eu peço imensa desculpa por não estar a partilhar imagem, porque eu estou internado neste momento no Hospital de Coimbra, porque acabei de fazer a substituição pela terceira vez do catéter. Eu sou um doente do grupo 1, portanto, não é exatamente o enquadramento deste webinar, mas foi bastante útil e eu agradeço. E para dar aqui uma palavra de alento à situação em que, numa emergência, é muito assustador ir a uma qualquer urgência e só daí ser transferido para o sítio onde somos seguidos e somos conhecidos enquanto doentes. Eu acho que ao fim da terceira vez, aquilo que eu posso concluir é que, no geral, não corre mal. Claro que há uma ajuda que é absolutamente fundamental e indispensável, que são os enfermeiros que nos dão apoio no caso das equipas especializadas de hipertensão pulmonar. Porque eles podem rapidamente comunicar com o hospital, informá-los, validar que o procedimento que nós estamos a indicar como sendo muito urgente é mesmo aquele, porque nós, pronto, somos ensinados qual é o procedimento que deve ser feito, qual é a resposta que deve ser dada. No caso do epoprostenol EV, que é o que eu faço, será passar imediatamente para um periférico, mas as equipas médicas muitas vezes têm dúvidas e querem confirmar e que realmente o procedimento é aquele e que não há nenhuma contraindicação. E, portanto, o que é necessário é andarmos sempre com documentação atualizada, que possamos apresentar e o médico, pronto, ter ali um contacto que possa, não só a documentação o informar, como depois reencaminhar para o contacto que pode dar esta informação. Eu parece que estou a falar de uma coisa muito simples, não é? Mesmo ao fim da terceira vez e já com 5 anos de experiência de tratamento, continuo a admitir que é uma situação complicada em termos psicológicos, é uma carga muito grande e manter a clareza e manter até a racionalidade é difícil. Eu acho que a pessoa pode se preparar com antecedência e ainda bem que podemos contar com as equipas de enfermagem de apoio logo na primeira linha e depois é tentar imaginarmos a situação para tentarmos perceber o que é que devemos fazer para manter a devida calma, para falar com clareza, falar com calma, com serenidade, ou a possível, pelo menos, e informar as pessoas, porque também, graças a Deus, o nosso Serviço Nacional de Saúde é bastante bom e portanto, também tem médicos que são competentes e às vezes por serem competentes é que demoram um bocadinho, às vezes, a dar a resposta que nós julgamos que tem que ser muito imediata. Pronto, e já agora terminava só com uma palavra de agradecimento. Nós estamos a falar de uma doença que é rara, ainda para mais se subdivide, tanto quanto percebi, em 4 grandes grupos, e mesmo assim ainda há médicos e há enfermeiros e há todo um conjunto de técnicos que nos acompanham e dos quais eu diria mesmo que dependemos, e que dedicaram sua vida a esta doença, e isso é, por um lado, louvável, e gostava de deixar uma palavra de agradecimento. Muito obrigada, Paulo, pelo seu testemunho. Acreditamos que o ter que fazer nas condições em que se encontra hoje é um ato de coragem. Portanto, acho que de todos nós que estamos aqui, o nosso obrigado, o nosso bem-aja. Falou de questões muito, muito importantes, portanto, o ir acompanhado com a documentação atualizada, os contactos, não é, de referência para facilitar todo este processo que, como disse, parece fácil falando, mas na prática tem os seus desafios, tem os seus constrangimentos. Nós sabemos que, de facto, as equipas de saúde
têm procurado, estas equipas de saúde especializadas têm procurado estar sempre muito próximos de vós nos momentos que muitas vezes são desafiantes e que exige aqui muito esta regulação, não é, das emoções, o ajustamento psicológico. Paulo, de todos nós aqui presentes, desejamos-lhe as melhoras, está bem? E muito obrigada Obrigado. por estar a ouvir-nos, porque Não, de obrigado facto, eu. para nós é de facto uma honra. De todos, claro, sem exceção, mas ter o Paulo nesta condição e ainda sentir-se capaz de partilhar é de facto um testemunho de esperança. Obrigada, Paulo. Eu vou Obrigado eu. passar a palavra à Vanessa e para entrarmos aqui na reta final, está bem? Vanessa é filha, eu sou a mãe que é Eu comigo. hoje não acerto nada, ou é a mãe que Não, vai não, falar não, por tem mim. razão, porque é o Está tudo bem, mãe. computador da minha filha. Eu sou Sandra Fernandes e já ando, portanto, nisto com a hipertensão pulmonar há 20 anos. A enfermeira Andreia sabe. E eu queria dizer que, em relação à hipertensão pulmonar, eu já passei muito, já sofri muito com a hipertensão pulmonar, já passei por várias situações também, graças a Deus tem-se conseguido ultrapassar. Eu não sou daí de Lisboa, eu sou da fronteira de Vila Formoso. Portanto, eu para me deslocar tenho que fazer 400 quilómetros. Portanto, amanhã vou ao Polivalente, tenho lá uma consulta, tenho que levantar de manhã cedo, às 4 da manhã, para fazer as análises e depois ir à consulta. É assim, o que eu queria referir era que os médicos são eu não tenho palavras, não sei descrever, pronto, é mesmo assim, estou mesmo emocionada porque são 5 estrelas connosco, é uma família, são uma família. As enfermeiras, não se fala, não se fala. Aqui a enfermeira Andreia é tudo, tudo, é tudo. Ela sabe que eu não estou bem, ela sabe que eu não, ela está sempre preocupada, sempre preocupada. Eu agora saí, ainda estou, mas pronto, aos poucos, de uma depressão profunda. E por isso é que eu estou assim, ainda não estou bem. Mas a enfermeira Andreia sabe que aquilo que eu tenho passado, e pode não ser importante aquilo que eu estou a dizer, mas eu acho que se calhar para outras mulheres que andam há tanto tempo com uma doença, hipertensão pulmonar, eu acho que também acho que é bom dizer quando as pessoas estão sensíveis, seja por aquilo que for, porque nem tudo é um mar de rosas, as doenças têm altos e baixos, e aqui temos nós, os nossos anjos, sempre ao pé de nós, com palavras tão carinhosas, positivas, sempre a levar-nos para a frente, sempre. Depois o telefonema que nos dão, Sandra está melhor, Sandra, como é que está? Precisa de alguma coisa, porque lá está, eu sou de longe, mas mesmo não sendo de longe, elas estão sempre connosco. Elas é uma família connosco. Eu não queria deixar de lhe dizer isso,
pessoalmente, a enfermeira Andreia sabe, eu estou farta de lhe dizer, mas eu quis dizer isto e não quero empatar mais porque o tempo já está a passar. Não empata, não empata. Sandra, certo? São 20 anos já nisto, foi após Sandra. parto. Claro, Sandra, primeiro que tudo, não há partilhas melhores ou menos valiosas, são partilhas. E para nós as partilhas são todas importantes. Muitas. Nós também sabemos que esta relação profissional que se estabelece com vocês, muitas vezes, ou se não na maioria das vezes, também é uma relação terapêutica, porque também não é só a doença física, também há toda esta atenção ao bem-estar, não é? À saúde psicológica. E nós sabemos que estas equipas, hoje está aqui a enfermeira Andreia a representar aqui a equipa de enfermagem, pois sabemos que é ao nível território nacional, os feedbacks que nós recebemos são sempre assim. O Dr. Mário, que também está aqui a representar mais a Zona Norte, mas que sempre que fazemos webinars também eu sinto sempre que vocês têm esta necessidade de agradecer. Eu acho que isto é muito importante, porque de facto não há palavras, não é, que cheguem para agradecer todos estes profissionais que dedicam o seu tempo para estudar, para investigar, para cada vez mais chegarmos mais longe no processo que todos nós queremos de cura. Sabemos que nem em todos os grupos isso é possível, mas o trabalho continua. E fica sempre aqui esta esperança. Portanto, Vanessa, Sandra, peço desculpa, a sua partilha é de todo valiosa. Nem é mais, nem é menos. É de todo. Está bem? Eu vou passar aqui um último testemunho, e tem que ser mesmo, está bem? Nós pedimos imensa desculpa, porque gostaríamos imenso de continuar, mas temos mesmo que encerrar. Eu vou pedir aqui à Vera, está bem? Que também mandou-nos aqui uma mensagem a dizer que também queria partilhar o seu testemunho. Eu sei que não vou ser justa naquilo que eu vou dizer a seguir, mas se pudesse ser um bocadinho mais sucinta, nós agradecemos, até porque eu sei que alguns de vós ainda estão aqui para jantar, por isso não tiveram essa oportunidade. Portanto, Vera, agora é o seu momento. Está cá a Vera? Sim, estão a ouvir? Estou a ouvir, Vera, não a estou a Sim. ver, mas agora já estou a Ok. ouvir. Não, pronto, eu vou ser então muito rápida. Pronto, eu queria só dar aqui efetivamente mostrar um bocadinho também aquilo pelo que eu já passei. Eu já fui operada há 15 anos, portanto, e há 15 anos que eu sou acompanhada, todos os anos, portanto, não me deixam, não me dão qualquer tipo de alta, portanto, todos os anos eu vou ao hospital fazer uma ecografia, fazer uma prova de esforço, para perceber como é que está efetivamente a evolução, se apareceu algum tipo novamente de indício que eu pudesse voltar a ter hipertensão pulmonar. Portanto, há 15 anos que não tenho efetivamente hipertensão pulmonar, eu tive um tromboembolismo pulmonar, portanto, aos 30 anos de idade, e fui operada logo passados 2 anos, portanto, com 32 anos eu fui operada. Portanto, e correu tudo super bem, fui operada em Espanha, portanto, e tive de ir para longe para conseguir fazer esta cirurgia e pronto, e correu tudo bem, sou muito bem acompanhada também. Eu estou a ser acompanhada no Hospital Garcia Dorta e foi lá onde foi feito sempre o diagnóstico. Eu, na altura que tive a embolia pulmonar, até estava em Castelo Branco, e depois com os resultados dos exames após a embolia pulmonar, deram-me logo a passagem aqui para o Garcia Dorta, onde foi feito o diagnóstico e onde foi feito todo o processo. Portanto, aqui a minha mensagem é só mesmo também de deixar um bocadinho a esperança. Tinha aí um testemunho também de operação há pouco tempo e que poderia voltar a aparecer. Eu acho que estamos sempre sujeitas a poder aparecer algo, até porque, por exemplo, no meu caso, o meu problema é genético, portanto, eu tenho uma alteração na parte da coagulação do sangue, e só tomo Varfin neste momento, mas pode sempre aparecer novamente ter alguma embolia.
e por isso é que acabo por ser sempre acompanhada. Mas pronto, mas é só para deixar aqui mesmo esta mensagem de esperança, vá lá. Obrigada, Vera, Obrigada. porque é um testemunho muito rico. Acho que não podíamos terminar com um melhor testemunho, não é? E vou aqui pedir ao Dr. Mário, porque acho que vai muito de encontro àquilo que também estava a dizer há pouco, não é? Do prognóstico, destes tratamentos, esta evolução. Qual é que é a mensagem que deixa um bocadinho de encontro aqui à partilha também tão esperançosa da Vera? Bem, a minha mensagem é de esperança e de força e de elogio relativamente a esta iniciativa e à partilha, porque de facto esta é uma doença rara, mas as pessoas não são as únicas a ter, não é? Os doentes que têm esta doença, com esta partilha, com este tipo de experiência, acho que ficam muito a ganhar e eu fico também bastante a ganhar com estas experiências e um abraço ao Paulo Neves, que está numa situação pior, está internado, ninguém gosta de estar fora de casa e num hospital, que não é um local muito bom para se dormir e, portanto, um abraço e corra tudo bem no caso dele. E muito obrigado novamente pelo convite, estou sempre disponível Obrigado. e força para todos. Obrigada, Mário. Enfermeira Andreia, alguma última palavra que queira deixar-nos? Bem, dado o avançar da hora, Da só hora. mesmo, só mesmo agradecer o facto de me terem convidado e de estar aqui a representar, acabo por representar a equipa de enfermagem e acho que somos todos elementos empenhados e que se preocupa com o doente. Agradeço muito os elogios e os agradecimentos feitos, mas de facto faço parte de uma equipa que acho que somos todas assim. E pronto, e acho que o facto desta formação até se ter estendido muito realmente demonstra a importância de haver mais esta partilha. Se calhar ficávamos aqui muito mais tempo a conversar, havia muito mais a partilhar, mas fica para uma próxima vez. E continuação de bom trabalho para a associação e as melhoras de todos. Então, em nome da associação, resta-me agradecer ao Dr. Mário, à enfermeira Andreia, pelo trabalho que desenvolvem todos os dias e a todas as equipas, não é? Profissionais de saúde especializados que continuam a trabalhar pela hipertensão pulmonar para dar qualidade de vida. Agradecer também a todos os presentes, ainda para mais com o passar da hora, o que também é um bom sinal, eu concordo com a Andreia. Acho que este interesse, este envolvimento, a partilha de testemunhos, de perceberem que não estão sós, que aquilo que sentem também pode ser sentido pelo outro, também é muito importante e muito rico. E tornou este webinar, que já era tão rico de saber científico, não é? E do vosso trabalho na relação direta com os doentes e familiares, mas estes testemunhos tornam-no sempre ainda mais vivo, digamos assim. Dizer-vos então que este vídeo vai estar disponível em breve nas redes, dizer-vos também que aos presentes, e podem partilhar com os seus familiares e amigos e os colegas de saúde, que sempre tiverem temáticas do vosso interesse, que gostassem de ver em debate, façam chegar à associação. Nós estamos aqui para estar também próximos de vós, dentro das nossas possibilidades, e é para nós uma honra ter oradores como vós nos dias de hoje, ter aqui os nossos doentes, e não posso deixar de terminar sem agradecer também a quem está por trás do webinar, não é? À Dulce, à Rita, que estão aqui escondidinhas, mas que estão aqui a controlar toda esta gestão, o meu bem-aja, porque sem elas muito do que a associação faz não conseguiria o fazer. E termino com a mensagem que deu mote à divulgação desta tertúlia. Portanto, a doença pode limitar o meu corpo, mas jamais limitará quem eu sou. Portanto, eu acho que é uma boa reflexão que define um bocadinho esta hora e meia que passou um bocadinho deste momento que estivemos aqui todos. Muito obrigada, bem-aja e até breve. Obrigada, Deus, Boa noite. boa noite. Deus, boa noite. Boa noite. Obrigado.